Se Jesus não tivesse nascido. Era a véspera de Natal. Roberto estava todo animado para a tão esperada celebração de Natal. Ele não gostava de dormir cedo, mas naquela noite estava ansioso para dormir. Como no seu país o Natal é celebrado no dia 25 de manhã, ele queria acordar cedo para ver seus presentes de Natal. Todas as noites, a mãe de Roberto lia um trecho da Bíblia para ele. Naquela noite, ela leu uma passagem que falava do nascimento de Jesus e, de repente, uma frase veio à sua mente. E se Jesus não tivesse vindo ao mundo? No outro dia, assim que acordou animado para o dia de Natal, ele levantou rapidamente, vestiu-se e saiu para ver os presentes de Natal. Quando chegou na sala, teve uma grande surpresa. Tudo estava silencioso. Não havia ninguém para dizer Feliz Natal. Não havia decoração de Natal, não havia árvore de Natal e nem presentes. Ele foi até a janela para olhar para a rua e viu que todo o comércio em volta da sua casa estava funcionando. Sem entender o que estava acontecendo, ficou se perguntando por que todos estavam trabalhando no dia de Natal. Ele então resolve sair. Apressadamente, foi até o comércio e começou a perguntar por que as pessoas estavam trabalhando no dia de Natal. Natal? Que Natal? As pessoas perguntavam. Roberto respondia: no Natal celebramos o nascimento de Jesus. Roberto tentava explicar para as pessoas, mas todos lhe diziam: Jesus? Quem é Jesus? Enquanto Roberto caminhava pensativo pelas ruas, ele se lembrou da frase da noite anterior. Se Jesus não tivesse nascido. Então ele pensou, não é possível, já sei, vou à igreja, com certeza lá está acontecendo um lindo culto de Natal. As pessoas estão celebrando e cantando lindos louvores. Assim ele foi apressadamente rumo à igreja. Assim que virou a esquina da rua da igreja, parou espantado. Não havia nada naquele lugar, somente um terreno vazio. Meio incrédulo, ele pensou, acho que errei o caminho. Mas eu tinha certeza de que nossa igreja ficava aqui. Ele avistou uma placa no terreno baldio, se aproximou para ler e estava escrito: se ele não estivesse nascido. Então, triste, Roberto pensou: já sei, Jesus não deve ter vindo ao mundo. É por isso que não há Natal nem igrejas. Roberto pôs-se a andar de lá para cá, desanimado. Ele então se lembrou dos brinquedos que ele havia ajudado a arrecadar para o orfanato. Foi até o local e, quando chegou, observou que, em vez do nome do orfanato no portão, estavam aquelas palavras: se eu não tivesse vindo. Desorientado, Roberto continuou a caminhar. Em uma das ruas encontrou um senhor que parecia muito doente. Ele lhe disse: o senhor está precisando de ajuda? Vou ao hospital pedir que mandem uma ambulância para virem buscá-lo. Mas quando ele chegou ao lugar do hospital, não havia hospital no local, somente outro terreno vazio. Novamente, ele viu um cartaz com as palavras: se eu não tivesse vindo. Aflito, Roberto dobrou a esquina e seguiu para o abrigo de velhinhos, pensando, lá no abrigo talvez haja alguma celebração de Natal. Mas, novamente, quando chegou ao local do abrigo, em cima do portão, em vez do nome abrigo, estavam as mesmas palavras: se eu não tivesse vindo. Roberto voltou para casa apressadamente, confuso, pensando em perguntar ao pai e à mãe sobre aqueles acontecimentos. Quando entrou em casa, foi procurar na Bíblia aquelas palavras que ele via em toda parte: se eu não tivesse vindo. Folheou a Bíblia e, para o seu espanto, ele encontrou somente o Antigo Testamento. Depois do último livro do Antigo Testamento, as páginas estavam em branco. Não havia Novo Testamento. Apenas no pé de cada página estavam as palavras: se eu não tivesse vindo. Roberto deu um profundo suspiro e ficou pensando: que mundo terrível é esse? Não há igrejas, nem orfanatos, nem hospitais, nem abrigos para velhinhos, nem amor no coração das pessoas. Que tristeza! Tudo isso porque Jesus não veio. Mas neste momento, Roberto começou a ouvir uma linda música de Natal. Então, ele ouviu a voz alegre de sua mãe dizendo: bom dia, Roberto! Feliz Natal!
Roberto deu um pulo da cama e muito feliz, pois compreendeu que tudo aquilo não passava de um sonho. Ajoelhou-se e com o coração batendo de tanta alegria, fez esta oração: Ó Senhor Jesus, graças te dou porque vieste, graças te dou pelo Natal. Imagine por um instante um mundo onde Jesus jamais tivesse nascido. É um pensamento distante, quase vazio, como uma noite sem estrela, sem a promessa de um novo amanhecer. A presença de Jesus, mesmo para aqueles que o enxergam apenas como um grande homem, plantou sementes de luz que germinaram em cada canto do nosso mundo. Se o sonho de Roberto fosse verdade, muitas coisas seriam exatamente como ele descreveu. No entanto, a primeira coisa que não existia seria o Natal. Afinal, esta celebração acontece porque Jesus nasceu. Além disso, outras coisas importantes também desapareceriam. Coisas como a educação. O impulso para ensinar e alfabetizar surgiu do desejo de que todos tivessem acesso às palavras que carregam promessas. E as grandes universidades, como Mackenzie, Metodista, PUC, Oxford, quem as teriam fundado? Os cristãos foram pioneiros na educação de mulheres em uma época em que isso não era comum. Conventos e ordens religiosas fundaram escolas para meninas, promovendo a alfabetização e o aprendizado em artes, ciências e religião. Na saúde, também vemos o reflexo da vinda de Jesus. A sua vida e os seus ensinamentos inspiraram o surgimento dos primeiros hospitais e uma abordagem mais humanizada na medicina. Isso foi impulsionado pela visão cristã de cada ser humano ter um valor intrínseco, algo que revolucionou a maneira como a sociedade cuida dos doentes e vulneráveis. Sem Jesus, até a arte seria afetada. As artes poderiam ter perdido o impulso para esculpir o divino e pincelar a graça na criação como as mãos de Michelangelo fizeram. Catedrais e músicas que exaltam o amor eterno talvez nunca tivessem existido, deixando tudo mais apagado e sem transcendência. Sem Jesus, a cultura do perdão, da graça e da valorização da vida humana perderia sua base sólida. Movimentos por igualdade, solidariedade e justiça social, fundamentados nos ensinamentos cristãos, talvez não tivessem florescido da mesma forma. Sem ele, não haveria igrejas e faltaria um ponto de união espiritual para milhões de pessoas, deixando o mundo sem o consolo e aprendizado que elas oferecem. Hinos, preces coletivas e celebração que unem gerações seriam memórias perdidas e a fé se tornaria uma experiência solitária para muitos. Talvez o mundo perdesse a graça do perdão, essa dádiva de esquecer ofensas, de erguer pontes onde antes havia abismo, sem o convite a amar até aquele que nos ferem, a bênção de abençoar quem nos persegue. Viveríamos em uma sociedade mais rígida, mais dura, menos disposta a acolher e reconciliar. Sem o nascimento de Jesus, o mundo perderia uma história que nos convida a florescer e a sermos mais parecidos com ele, que é a fonte de paz e esperança. Se Jesus não estivesse nascido, onde você estaria hoje? Que data estaria vivendo? Como seus dias seriam contados? Se Jesus não tivesse nascido, ainda estaríamos esperando a luz do mundo, o Messias esperado, a esperança e redenção do mundo. Então, celebre o Natal com alegria. Celebre Jesus, que veio ao mundo para trazer luz e esperança de um novo porvir. Lembre-se, Natal é Jesus. Mas embora o Natal seja um momento especial para muitas famílias, também é uma época em que algumas pessoas se sentem tristes e sozinhas, afastadas de seus entes queridos. Muitas crianças em orfanatos e idosos em asilos que enfrentam a solidão e o abandono durante essa temporada. Que tal orarmos por essas pessoas? Ore pelas crianças órfãs. Ore por idosos que são esquecidos em asilos. Orem por moradores de rua. Ore por seus vizinhos para que o verdadeiro sentido do Natal entre e aqueça os seus corações. Ore para que o Senhor lhe dê a oportunidade de compartilhar sobre o verdadeiro Natal com seus vizinhos, quem sabe em orfanatos, quem sabe em asilos. Pergunte para ele o que ele quer que você faça esse Natal para fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Você ouviu Conectando Histórias? Compartilhe essa história com alguém durante essa semana.